Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Hoje se cumpriu a Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Recolhamos num tempo de silêncio, no íntimo do coração, cada um reze, pedindo a unção do Espírito Santo para nos ajudar a compreender tudo o que a palavra de Deus hoje nos fala. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, eu não estava aqui, eu estava na roça descansando e trabalhando também. Fui à missa também no domingo, nos 2 domingos passados. Domingo passado nós vimos o primeiro milagre que Jesus realizou, a transformação da água em vinho. Domingo atrasado nós vimos o batismo de Jesus. Ele foi batizado. Logo depois que ele saiu das águas do batismo,
o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, onde ele foi tentado por Satanás, depois de fazer jejum durante 40 dias e 40 noites, e viver em oração. Venceu a tentação, e aí ele mudou de Nazaré para Cafarnaum, na margem do mar da Galileia. Domingo passado e hoje dão um salto. Depois do batismo de Jesus, ele inicia uma vida pública. Os textos já começam falando que ele já era famoso. Domingo passado, o primeiro milagre de Jesus, ele e os seus discípulos foram para a festa. Hoje, também no Evangelho, fala da fama de Jesus. Significa que ele ficou um período lá em Cafarnaum, fazendo duas coisas. Nós temos que guardar na memória, para o resto da vida, essas duas coisas que Jesus fez. Primeiro, anunciou que o reino de Deus chegou. Os ensinos, a pregação, os prodígios, os milagres, as curas, o domínio sobre o demônio, tudo é um anúncio. O reino de Deus chegou. Essa é a primeira obra de Jesus. A segunda obra de Jesus, muito unida a essa, ele fundou a igreja. É impressionante como os evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João, descrevem que a missão de Jesus no mundo tem uma ligação muito estreita entre o anúncio do reino e a fundação da igreja. Portanto, agora, a partir disso, quando a gente olha para Jesus, nós temos que enxergar também a igreja. Isso é decisivo para a nossa identidade de católico. Não se separa Jesus da igreja, não se separa a igreja de Jesus. O anúncio do reino e a fundação da igreja é uma obra única de Cristo, trazer-nos a salvação. Cristo traz a salvação para nós, pelo anúncio do reino. Ele é o reino chegando, fundando a igreja. A igreja é agora a operária do reino de Deus no mundo. Vamos ao Evangelho, tomem lá comigo. Hoje, essa semana eu ainda estava na roça com muito tempo e muita chuva, então fiquei longo tempo com essas leituras. Na verdade, nós precisaríamos ter muito tempo para fazer uma pregação da primeira leitura, uma pregação do Salmo, uma pregação da segunda leitura. Vamos ao Evangelho, ao menos. Nós estamos lendo desde novembro do ano passado agora, o Evangelho de Lucas. E só hoje a gente vai ao comecinho do Evangelho. Tomem lá comigo, número 9 do seu folheto. Lucas capítulo 1, versículo 1 até o 4. Depois pula para o capítulo 4, versículo 14 até o 21. Diz assim, o comecinho do Evangelho. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu, desde o princípio, também, leia comigo, toda a igreja, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo. O Evangelho de Lucas foi escrito
entre o ano 80 e 85. Jesus morreu, ressuscitou e 40 dias depois subiu para o céu. Se ele morreu com 33 anos, nós estamos aqui no ano 85, já passaram quantos anos? 85 menos 33 dá o quê? 52 anos. Quer dizer, quem de nós lembra bem dos fatos que aconteceram no mundo e na sociedade há 52 anos atrás? O evangelista Lucas, no tempo dele, ele percebeu que tinha muitas histórias bonitas sendo contadas, muitas. Já tinha o evangelho de Marcos, que é um evangelho curtinho. Lucas percebeu que precisava pesquisar, estudar os acontecimentos da vida de Jesus e organizar as coisas detalhadamente para ajudar a comunidade, porque já estava tendo muita confusão e mistura. Quem conta um conto aumenta um ponto. Imagina em 52. Imagina em 52 anos o tanto de ponto que tinham acrescentado na história de Jesus. Lucas falou: opa, esse trem não está bom não. Nós precisamos esclarecer melhor as coisas. Por isso Lucas escreve o que aconteceu desde o princípio, de modo ordenado, passo por passo. E ele diz que o evangelho é escrito para ti, excelentíssimo Teófilo. Teófilo é um nome de uma pessoa. Sabe o que significa Teófilo? Teo, Deus, filo, amigo. Escrito de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Eu escrevi esse evangelho para você, Teófilo, que é amigo de Deus. Então você pode ler o evangelho de Lucas, e ao invés, lá na sua Bíblia onde está escrito Teófilo, você pode, se você for amigo de Deus, você pode escrever seu nome. Entendeu? O evangelho só pode ser entendido e compreendido para quem é amigo de Deus. Se não for, não vai entender. Não vai entender. É condição para compreender. E aí, Lucas, versículo 4, diz assim: deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. O ensinamento da fé, ele tem que ser sólido. Vocês descansaram de minhas pregações nesses 2 domingos passados, não é? E vocês sabem o quanto eu insisto nisso. No mundo de hoje, o quanto a nossa fé está xoxa, murcha, fraquinha. Qualquer trenzinho abala a fé do cristão católico do mundo de hoje. Não combina com a fé cristã ser uma fé fraca, frágil. A fé tem que ser sólida. Os ensinamentos da fé devem ser sólidos, a tal ponto que um menino, uma menina possa dizer a você, pai e mãe, dizer assim: eu entendi, não quero praticar, mas eu entendi. O problema é que a meninada de hoje fala: não, eu não pratico porque eu não entendo o que vocês falam. Mãe, pai, vó, eu vou lá na missa, eu não entendo a missa. Pega aquele papel, a gente lê aquele trem lá, não entendo a missa. Porque nós não somos sólidos. Nós não sabemos transmitir a fé com solidez. A meninada tem que dizer para nós: eu entendi, está claro, o trem é firme, é sólido, mãe, pai, vó. A fé do senhor, da senhora é sólida. Aí pula lá para o capítulo 4. Vamos lá?
é a primeira, é a manifestação pública de Jesus depois do batismo, contado por Lucas. Domingo passado nós vimos contado por João. Vamos ver. Naquele tempo, leia comigo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda. Então, ele voltou para a terra dele com a força de quem? Espírito que ele recebeu há 2 domingos atrás, no dia do seu... Ai, que bom! Ele voltou com a força do Espírito. O Evangelho falou de solidez e agora falou de força do Espírito. Não é qualquer forcinha, não. Não é qualquer forcinha que você sai da missa e daqui meia hora qualquer probleminha desse tamanho te desmantela, não. É força do Espírito que ele recebeu no batismo, e a fama dele espalhou-se por toda a redondeza. Versículo 15: ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Ele começou a ir na sinagoga. Sinagoga é o nome das capelas. Tinha a matriz lá em Jerusalém, o templo, o santuário, e espalhado pelo país inteiro as sinagogas. Sinagoga é casa da palavra, sim e goga, gorgia, gogó, gorgia, goga, pedagogo, quer dizer, palavra ensinada. Sinagoga significa casa onde a palavra é ensinada. Eram capelas onde o povo reunia todos os sábados e tinha o ensino a manhã inteira da palavra. A manhã inteira o povo se reunia para o ensino da palavra. E Jesus, todo sábado, estava numa casa ensinando a palavra, numa casa da palavra, numa capelinha ensinando a palavra. E todos o elogiavam. Falou pela primeira vez que da fama do elogio. Versículo 16, leia. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Pronto. Hoje e domingo que vem, vocês segurem firme, porque o trem vai ser brabo. Principalmente o desfecho desse evangelho domingo que vem. Não deixe de ler, de assistir o próximo capítulo dessa novela. O evangelho de domingo que vem, o desfecho vai ser uma coisa que você nunca pensou ter acontecido na vida. Vamos ver como é que começa. Naquele tempo, lendo lá embaixo, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Dessa vez, ele estava indo em todas as sinagogas. Dessa vez ele estava numa sinagoga diferente. Ele estava onde ele tinha sido o quê? Criado. Nós padres, maior alegria, maior emoção de todo padre é a primeira missa que ele reza na cidade onde ele foi criança. A igreja concede aos padres o direito de, quando ordenado, o direito de escolher onde é que ele quer celebrar a primeira missa e fazer a primeira pregação, celebrar a Eucaristia pela primeira vez. É mais ou menos isso aqui. Jesus vai lá na sinagoga onde ele foi criado, onde ele era criança. Durante 30 anos ele viveu a infância, a adolescência e a juventude. Todo sábado com a mãe, o pai, a família, a primaiada, a parentada, ele ia para essa sinagoga de Nazaré. Dessa vez é diferente. Ele já faz uns meses que desde que foi batizado, ele está peregrinando, já constituiu os apóstolos e está
em missão, de povoado em povoado, pregando, foi parar lá na cidadezinha dele, em Nazaré, da Galileia. Chegando lá, quando foi na hora dentro da celebração, tinha duas leituras. Uma primeira leitura que era tirada dos 5 primeiros livros da Bíblia, a lei, o livro da lei, o Pentateuco. Depois dava a segunda leitura. Comumente, todas as pessoas instruídas na fé, os homens, poderiam dizer: irmãos, eu meditei, queria dizer uma palavra hoje. Aí a pessoa solenemente ia lá, tinha um mestre de cerimônia que conduzia a cerimônia, tinha um grande depósito, um armário gigantesco, uma prateleira enorme, onde se colocavam os rolos dos livros da Bíblia. Eram livros em pergaminho ou em couro, rolos de livros enormes. Quando chegou a hora da segunda leitura, conforme o seu costume, ele entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Do jeito que os leitores se levantaram, vieram aqui, fizeram uma reverência para o livro, proclamaram a leitura, do mesmo jeito. Mas aí acontece uma coisa diferente. Versículo 17, leia comigo. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito. Fala em livro, mas não era livro nesse formato de páginas assim, né? Era um rolo que abria desenrolando o pergaminho. Ele abriu o livro e achou a passagem, o livro do profeta Isaías, e achou a passagem em que está escrito. Agora, essa passagem, que ele vai ler, deveria ser assim para nós. Todas as vezes que nós nos reunimos, que viemos à missa, quando se abre o livro e a gente escuta a palavra, deveria acontecer conosco o que vai acontecer com Jesus. O que aconteceu com as pessoas que estavam dentro da igrejinha escutando Jesus. Quando ele abre o livro, ele lê a seguinte passagem. Versículo 18. Bem solene, todo mundo leia comigo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para lá. Lá em cima já falou que com a força do Espírito Santo sua fama espalhou, não foi? Agora de novo, ele lê na Bíblia que o Espírito do Senhor está sobre ele, que o Espírito me consagrou com a unção. Espírito Santo, consagração e unção. Sabe o que significa isso? Na tradição católica, Jesus foi batizado lá na sinagoga, lá no Rio Jordão, não foi? Aqui é a celebração do Crisma. Bacana isso, né? O batismo foi lá na beira do Rio Jordão. Hoje ele está aqui, onde ele nasceu, onde ele viveu, para ser crismado, para ser confirmado pelo Espírito Santo. Aqueles que conviveram com ele serão testemunhas da unção que ele recebe. Isso é tão bonito. Isso é tão bonito para nós católicos. E tem católico besta que qualquer crentinho doido convence ele com aquelas baboseiras que falam. A nossa fé, a nossa doutrina é completa, é perfeita, porque não é invenção humana. A nossa doutrina é perfeita porque ela é a obra do Espírito Santo na igreja que Cristo fundou. Não tem como ser uma doutrina errada. Vamos ver.
o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para fazer umas coisas, para fazer 5 coisas. Vamos ler? Me consagrou com a unção para anunciar. Primeiro, primeira coisa, a unção do Espírito Santo é para que eu anuncie a boa nova aos pobres. Segundo, enviou-me para proclamar. A segunda coisa é proclamar a libertação aos cativos. Terceiro, aos cegos. Quarto, e para libertar. Quinto, e para proclamar. 5 coisas: boa nova aos pobres, libertação aos cativos, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Vamos por parte. O que é essa unção? Que faz a gente instrumento de Deus para anunciar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O que é isso? O que significa isso para a nossa comunidade hoje aqui no Canedo? Em várias etapas da história, a maneira de aplicar essa palavra vai mudando, porque a realidade muda. O que é proclamar uma boa nova para um pobre hoje? O que significa proclamar a boa nova para os pobres hoje? Ir lá na casa dele e dizer assim: olha, você pode ficar tranquilo. Cadê o Léo? Está lá na porta. Cadê o Léo? Está ali. Esses dias eu precisei dele e da Rose. Está aqui a Rose. Um pobre chega aqui na secretaria e fala: olha, eu preciso da ajuda da igreja. Lá em casa estamos passando necessidade. Está sem gás, está sem pagar energia, estamos sem comida, precisamos de cesta básica, de botijão de gás. Aí o Léo, mas a Rose vai lá na casa deles. Já era a 3ª visita, porque eu já tinha mandado outros lá. Cadê o seu João? Está aqui. Mas a esposa que tinha ido lá, né? O seu João também foi. O senhor não ficou muito abalado com a história. Eu falei: espera lá, não faz o que o pobre está pedindo não. Espera aí, não emociona não. Espera. Eu vou mandar outra pessoa lá. Padre, se a igreja não tem condições, eu compro com meu dinheiro e dou para esse pobre que está precisando. Eu falei: João, espera. Liguei para o Léo, ele foi com a Rose. Ele foi primeiro sozinho, depois falei, não confiei muito no Léo. Falei: você não vai também fazer o que o pobre pediu não. Você vai levar a Rose, enquanto você fica conversando com ele, deixa a Rose dar uma vistoria no barraco dele. Porque essa história não estava bem contada. Por sorte, eles que não tinham gás, não tinha comida nem nada, chegou lá, o homem estava jantando uma janta quentinha. Primeira pergunta: mas não tinha gás nem comida, como é que tem uma janta quente? E para testar, foi lá no fogão, né? Para testar, o botijão estava lá no carro deles, porque levaram o botijão. Para testar, agora nós vamos ver se tem gás nesse fogão aqui. Vamos ter que dar um botijão cheio para fazer esse teste. E foram. Quando foi trocar o botijão estava pela metade. Aí, a pessoa desabafa e conta: não, mas a igreja já está me ajudando, faz muitos anos que a igreja está me ajudando. Minha gente,
proclamar a boa nova para os pobres. E uma coisa interessante que o Vitor reparou, o menininho que está fazendo aniversário hoje. A primeira coisa que o Vitor viu foi o que, Vitor? Uma televisão dessas, que eu nem sei o nome dessas televisão moderna, grandona no barracão, que tinha quase ficar torta, porque a televisão era maior que a parede. De tela de primeira. E o menino assusta e fala: pai, tem uma coisa, não está batendo. Nós mais velhos, nós sabemos do sofrimento e da humilhação que era para alguém ter coragem de pedir ajuda antigamente, não era, gente? Não era? O povo de hoje pede assim, sem nem corar a cara. Ainda chega pedindo e reivindicando ainda. Nós mais velhos, quando a gente tinha que pedir um dinheiro emprestado, a humilhação que era para a gente chegar numa venda para pedir para comprar fiado, tanto que a gente tinha vergonha, não é? Tanto que a gente sofria com isso. Hoje não. A situação desse jeito, e a pessoa ainda fala: não, mas tem muito tempo que a igreja me ajuda, esse padre lá é ruim, tem que mandar ajuda para nós. Proclamar a boa nova para os pobres é dizer para ele: olha, você usa o dinheirinho que você arrumar para você comprar televisão de plasma, geladeira de primeira, fogão de primeira, não precisa trabalhar não, tênis, celular, pode deixar que cesta básica e gás nós vai dar. É isso, gente. Eu vou dizer para vocês, de cada 10 famílias que nós estávamos assistindo aqui na paróquia, de cada 10, 8 não precisava daquele tipo de ajuda que a gente estava levando, precisa de outro tipo de ajuda, precisa às vezes da amizade nossa, de uma convivência, às vezes até a gente vai ter que dar cesta básica, para ir conversando com a pessoa, até criar amizade, até ter liberdade de dizer assim: irmão, você tem que sair dessa, não é? Irmão, irmã, chega, já tem 10 anos, já tem 20 anos que a igreja está te ajudando nessa cesta básica, irmão, você tem que sair dessa. Nós temos uma visão equivocada e errada do papel da igreja, porque muitas vezes as nossas obras de caridade, elas servem muito mais para fazer a gente ficar famoso, como padre caridoso, como os irmãos da igreja que são caridosos, serve muito mais para a gente ser elogiado, do que para transformar a vida do pobre, que muitas vezes a pobreza dele não é não ter comida, mas é ter perdido o vigor e o encanto com a vida, a coragem de lutar. Cesta básica não é mais importante do que ajudar a pessoa a ter coragem de lutar, reencontrar um sentido para organizar sua vida, suas contas. Todo mundo conhece aquela história bonita que os antigos contavam, de uma família pobre que era sustentada por uma vaquinha, não é? Todo mundo ia lá e dava ajuda, ficava com dó porque a família era cuidada só por uma vaquinha, com o leitinho da vaquinha, que aquela família era sustentada, que é tanto de menino. Um dia alguém passou lá e falou: não está certo, eu vou matar essa vaca. E matou a vaca. E todo mundo se revoltou com o camarada que matou a vaca, ficou revoltado e caçou ele, e ele vazou. A família que não tinha mais a vaca começou a trabalhar. Cada um foi para um canto. Uns 2, 3 anos depois ele passou lá. Aquela casa, além, tinha muitas vacas, muito cabrito, muito carneiro, tinha criação de porco, de galinha. Foi se virar. Muitas vezes, ainda mais num país horroroso como o nosso, onde os políticos, unidos aos pastores das igrejas evangélicas e a muitos padres, fazem da obra de caridade uma maneira de ganhar voto. Não é não? O Dom Valdemar dizia para nós padres, quando ele estava aqui, agora ele está em Lusiânia. Dom Valdemar dizia assim: vocês padres, vocês não podem se conformar quando alguém vem atrás de vocês, porque vocês são pregadores, são padres,
querendo ou não, tem um certo reconhecimento na cidade. Quando alguém vem atrás de vocês dizendo assim: padre, ajuda a arrumar um advogado para tirar meu filho da cadeia. Padre, ajuda, tem uma vizinha minha que está precisando demais conseguir uma consulta. O senhor tem influência, vai lá, fala com o vereador, fala com o deputado, fala com o secretário do município. O Dom Valdemar falava para nós assim: não aceitem esse tipo de jogo, porque se você vai lá, passa na frente de todos os pobres que estão na fila há meses esperando uma consulta, e arruma uma consulta para ela, através do vereador tal, a família vai falar: esse padre, o vereador tal, foi que conseguiu consulta para minha mãe, então nós devemos favor para eles. Então, quando esse cara for candidato de novo, nós vamos ter que votar nele. Dom Valdemar dizia: olha, vocês têm que lutar para que o sistema de saúde do município sirva a todos, para que não haja um sequer. Não é através de um pistolão que um pobre vai conseguir uma consulta, uma vaga numa UTI. Vocês estão entendendo a diferença? Muito mais do que correr e ser um padre bonzinho que arruma uma vaga na UTI, que na verdade vira um padre picareta, colado com um monte de picareta. Não é essa boa nova aos pobres. A boa nova aos pobres, irmãs e irmãos, primeiro, dizer aos pobres: Deus te ama, você é filha e filho de Deus, a sua vida é importante para Deus, a sua dignidade, os seus direitos, os seus deveres, você precisa conhecê-los e vivê-los e praticá-los. Essa é boa nova aos pobres. Se nós continuamos nessa mentalidade de que ser boa nova para os pobres é ir levar a cesta básica para quem pediu, nós vamos ficar aqui na igreja sendo bonzinhos. E vou dizer um negócio: o mais difícil para a igreja não é dar cesta básica para quem vem aqui bater na porta e pedir. O mais difícil para a igreja é descobrir onde é que estão as pessoas que necessitam de verdade e que nem têm coragem de pedir, e que nem sabem aonde e com quem contar e pedir, não é? Então, a nossa ação na igreja, antes de ficar aqui com um balcão atendendo e todo mundo vendo cesta básica entrar e sair aqui, é uma igreja que vai ao encontro das pessoas, que nunca ninguém veja uma cesta básica entrar ou sair daqui, mas que a vida das pessoas mais sofridas e lascadas sejam transformadas pela nossa presença na vida, na casa deles, no barracão deles, na situação onde eles vivem. Dá muito mais trabalho e principalmente não dá elogio e reconhecimento para o padre e para a comunidade. Nossa, essa comunidade é boa. Nossa, mas esse padre é bom. Todo mundo que precisava de uma vaga, ele conseguia uma vaga na saúde. Isso é alimentar o sistema do diabo. Isso é alimentar uma sociedade baseada nos privilégios e nos prestígios. Quem tem um pistolão consegue. Esse sistema é do diabo, não é de Deus, não é da igreja. Está claro, minha gente? Está claro? Estão entendendo o porquê da minha dureza e da minha firmeza nisso? Vamos mais. Boa nova aos pobres: dizer que Deus os ama. Libertação aos cativos. O que é libertar um cativo, minha gente? Uma mãe chega aqui. Eu estou acompanhando algumas famílias que têm filhos presos, esposas que têm marido preso. O que é libertar um cativo? Eu já ouvi pelo menos umas 10 vezes nesses 2 anos que estou aqui no Canedo, umas mães que vêm atrás do padre para conseguir um advogado para tirar o filho da cadeia. Eu falo: irmã,
será que esse é o melhor caminho? Se o padre não quer conseguir, eu vou na igreja de crente, porque tem pastor que vai e consegue. E eu digo assim, tem mesmo. Vai e consegue, e vai dizer para a senhora e para o seu filho para o resto da vida, que ele vai conseguir esse favor, mas o resto da vida você vai ter que frequentar a igreja dele e dar o dízimo todos os meses na igreja dele. Vai tirar daquela cadeia e vai fazer da igreja uma cadeia. Mas o mais grave, o mais assustador, sabe o que é? Dizer para uma mãe, mãe, se seu filho é um criminoso, como é que eu vou ajudar você a tirar seu filho da cadeia? Antes de tirá-lo da cadeia, eu tenho que ajudar você, mãe, libertar o seu filho daquilo que o levou a ser criminoso, mãe. Mãe, vai dar muito mais trabalho, mãe. Vai ser muito mais difícil, mãe. Mas eu não posso ajudar, deixar mais um bandido solto. E nós, principalmente os mais velhos, levantando grades e muros e vivendo igual um macaco dentro da jaula. Nós estamos assim, não estamos? Nós estamos dentro da grade, nós estamos dentro da jaula e os bandidos soltos. Por quê? Porque os padres, porque os pastores e os políticos fazem isso. Ao invés de acompanhar e ajudar, libertar o cativo daquilo que o levou a ser criminoso e bandido, eu entendo esse evangelho simplesmente como, nossa, nós temos que ir lá tirar da cadeia. Não! Nós temos que libertá-lo daquilo que o tornou bandido e criminoso. Igreja, está claro? É muito mais difícil, vai dar muito mais trabalho para nós, e principalmente, não vai dar elogio e aplauso para o padre e para a igreja, principalmente isso, vai dar trabalho demais. Porque primeiro, uma mãe, um pai, pelo menos dos vários casos que eu estou acompanhando aqui, de mães, eu faço longas reflexões com elas, e pergunto, mãe, você não acha que você tem uma certa responsabilidade, sua forma de ter educado o filho, e ter chegado onde ele chegou? Não conheço uma mãe, um pai, que não desse lágrima nos olhos e disse, de certa forma, eu tenho responsabilidade sim. De certa forma eu tenho, padre. É duro aceitar, mas tenho. Errei. Porque libertar o cativo é libertar o pai e a mãe também da compreensão errada do que é amor. Acha que amor é dar tudo que o filho quer. E principalmente, não dá disciplina para o filho. Não dá senso de obediência ao filho. Vamos? O que é recuperação da vista aos cegos? Ontem eu escutei na rádio que para treinar um cão guia para um cego ou um portador de deficiência visual, que não é necessariamente completamente cego, fica entre 80 e 100 mil. E o cachorro vai dar conta de trabalhar uns 8, 10 anos. Como é que nós vamos treinar cachorro para ser guia para o cego, gastando 80, 100 mil para treinar cada um? No Brasil se treina aproximadamente 5 cães por ano. E tem uma média de 8 a 10 mil pedidos de gente querendo um cão guia. O que é recuperar a vista dos cegos? É trazer eles para cá e dizer que estão com capeta e que nós vamos fazer uma oração para tirar o capeta deles, que vai curar o olho deles, é isso? O que é recuperar a vista dos cegos? Nós poderíamos dizer, Senhor, recuperar a vista dos cegos é o Senhor curar cada um de nós e ajudar cada um de nós a enxergar aquilo que nós não somos capazes de enxergar. É ou não é recuperação da vista dos cegos? É ou não é uma cura e uma libertação?
por último, libertar os oprimidos. Tem muitas pessoas aqui que não estão na cadeia, mas o coração delas está dentro de uma grade de opressão. Tem muitas pessoas oprimidas hoje, oprimidas por traumas, por peso de consciência, por complexos, por mágoa, por ressentimento, por sentimento de impotência, de incapacidade, por sentimentos de revolta e de amargura com a vida, com a família. Libertar os oprimidos, seguramente tem muitos de nós aqui na igreja hoje, que temos que dizer a Jesus: Jesus, eu preciso da unção do Senhor, para libertar meu coração e minha alma de tanta opressão. Eu rezo, vou à missa, comungo, volto para casa, esse vazio, essa angústia, essa opressão na minha alma, no meu coração, essa tristeza, essa solidão, essa vergonha, essa humilhação, esse sentimento de que não vou dar conta, não sou capaz, não presto, não fui amado, não sou amada. Jesus põe diante de nós essas 4 categorias: pobre, cativo, cego e oprimido. Em qual delas você se encaixa? Com qual dessas categorias aqui você se sente mais próximo? Você se sente um pobre, uma pobre, precisando descobrir que ainda que você nunca tenha dízimo e oferta para dar na igreja, mas Deus te ama do mesmo jeito, e às vezes até mais do que muita gente que dá muito dinheiro para a igreja? Isso é boa nova para o pobre. Não é a oferta que você dá na igreja que faz Deus te amar. Ainda que você nunca tenha dízimo e oferta para dar na igreja, Deus te ama. Ainda que você nunca seja famosa, famoso, poderoso, Deus te ama. E o mais importante, o versículo 19, retome comigo. Versículo 19, encontramos? Epa, igreja, reage. Encontramos? O mais importante: boa nova para os pobres, proclamar a libertação aos cativos, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos. Aí vem o versículo 19, leia. E para proclamar um ano. Ele faz tudo isso e é de graça. Ele anuncia a boa nova ao pobre, proclama a libertação ao cativo, recupera a vista do cego, liberta o oprimido, e isso é de graça. Não é porque eu fiquei bonzinho, fiz um propósito para Deus e eu a partir de agora não vou pecar mais, nunca mais vou voltar a esse erro, eu vou agora frequentar a igreja, eu vou dar meu dízimo, minha oferta, agora eu vou receber a bênção. Mentira! A bênção é graça, não é troca. A bênção não é gambira que Deus faz com a gente faz com Ele. Ainda que nós nunca venhamos reconhecer o que Ele fez por nós. Eu, inflamado por essa palavra, ontem eu vi no carro, no trânsito, uma frase no vidro do carro traseiro, escrito assim: Senhor, todos os bens que eu recebo de Ti servem para eu Te louvar. Eu falei, isso não é fé cristã. Essa é a fé mais estúpida e bruta e burra. Não são os bens que eu recebo de Deus que fazem meu coração abrir e louvar a Ele. Ainda que eu nunca receba bens, eu recebi, olhe para cá, eu recebi, você recebeu esse bem maior. Deus oferecendo o seu Filho na cruz, derramando o sangue, para apagar nossos pecados, para libertar nossa opressão, curar nossa cegueira. Esse é o bem.
Olha só, versículo 20, leia comigo. Dê uma reagida aí, porque vocês ficaram meio derrubados. Versículo 20, toda a igreja, bem bonito. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: brada a igreja. Hoje, agora, se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Irmãs e irmãos, todas as vezes que participamos da missa, todas as vezes que ouvimos as leituras, termina o Evangelho, o padre diz: palavra da salvação, e a igreja diz: glória a vós, Senhor. A salvação acontece assim que a gente escuta a palavra. Hoje, o Senhor cumpre a palavra da Escritura na sua vida, na minha vida, em nossa vida. Põe a mão no seu coração, inclina a sua cabeça, diga comigo: Senhor, no batismo e no crisma, eu recebi uma unção, recebi o Espírito Santo, que me consagrou e fez de mim um instrumento na igreja para anunciar a boa nova aos pobres. A partir de hoje, eu vou anunciar a boa nova aos pobres. Eu vou proclamar a libertação aos cativos. Eu vou proclamar a recuperação da vista aos cegos. Eu vou proclamar e libertar os oprimidos e anunciar que tudo isso é de graça. Tudo isso é graça. Mas antes de sair daqui e anunciar e proclamar essa palavra, eu te peço, Jesus, vem agora em meu auxílio, em meu socorro, e ajuda-me a acolher essa palavra como palavra de salvação para minha vida. Naquilo que eu sou pobre, dá-me a boa nova, Senhor. Naquilo que eu sou incapaz, naquilo que eu não tenho condições, dá-me, Jesus, a sua boa nova. Jesus, o Senhor sabe, em tantas coisas eu sou um prisioneiro do pecado, das fraquezas, de vícios, manias. Eu te peço agora a libertação das minhas prisões. Eu te peço a cura das minhas cegueiras. Aquilo que eu não quero enxergar, faz-me, Jesus, voltar a enxergar. Jesus, eu te peço, liberta agora meu coração, minha alma, meu espírito, meu corpo, minha mente, todo o meu ser. Liberta agora a mim de todas as opressões, as angústias, tristezas, fraquezas, pecados, tudo que me oprime. Liberta-me, Senhor. Continue com a mão no coração, com a cabeça inclinada, fazendo sua oração a Jesus. Fale com Jesus, converse com Jesus. Você sabe em que você precisa mais da ação de Jesus agora na sua vida. Fale com Ele.
Fiquemos de pé. Deixa o folheto no banco. Estenda as duas mãos aqui para o livro da palavra. Reze comigo. Senhor, eu creio firmemente que hoje, agora, acabou de se cumprir essa palavra da Escritura que eu acabei de ouvir. Hoje, agora, eu creio firmemente que a obra do Senhor foi realizada em minha vida. Boa nova aos pobres, libertação aos cativos, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos. Tudo isso de graça. Eu fui, Senhor, beneficiado por essa palavra que acabou de se cumprir em minha vida, na minha casa, na minha família e no mundo, porque eu vou levar hoje, agora, eu vou levar essa palavra e anunciar para quem precisa. Obrigado, Senhor. Eu creio, mas aumentai minha fé. Eu creio, mas aumentai minha fé. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Amém. Amém. Amém.